Você que está me ouvindo pela internet, pelas rádios, pelo Face, pelo YouTube, você que está aí me ouvindo do planeta Terra, aonde você estiver me ouvindo, os anjos, os arcanjos, os homens, aonde chegar esta voz, chegue o Evangelho de Cristo. Abra, por favor, no livro histórico de Mateus, Mateus capítulo 5, Mateus 5, versículo 17 e o versículo 18. Mateus 5, 17 ao versículo 20, perdão. Mateus 5, capítulo 5, versículos 17 ao versículo 20. Você está com a Bíblia? Achou? Vamos lá então. Olha o que diz a Bíblia. O tema de hoje: como deve ser a nossa contribuição em graça. Não penseis, Jesus falando, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar. Ele veio para quê? Olha para a sua Bíblia. Ele veio para cumprir. Diga-se, Jesus veio para cumprir. Olha o versículo 18. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio, nem um i ou um tio, está escrito isso na sua Bíblia? Jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores assim ensina os homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Aí está a nossa mensagem de hoje, versículo 20. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito, se a vossa justiça não exceder em muito, diga assim, em muito, a de quem? A dos escribas e dos fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Jamais você vai desfrutar. Entrar no reino dos céus não é ir para o paraíso. Paraíso é uma coisa, reino dos céus é outra coisa. Não confunda paraíso, para onde nós iremos, porque nós somos ovelhas, com o reino dos céus. Nós já temos mensagens gravadas e nós ensinamos sobre isso. Ele diz: jamais entrareis no reino dos céus. Vamos orar ao Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor Jesus, quando tu falas, Pai, a terra se cala. Quando a tua voz é ouvida, os ventos se acalmam. A tempestade vira uma bonança. Aquilo que era morto passa a ter vida. Aquilo que não existia passa a existir. Deus, então fala conosco neste dia, Pai. Fala com meus ouvidos espirituais. Encha o coração espiritual do teu povo. Ensina o teu povo o caminho da verdade, o caminho do crescimento, o caminho da prosperidade, o caminho que convém aos filhos. Eu já te agradeço por fazer parte de uma igreja que ama e respeita a tua palavra, Senhor. Fala aos teus filhos
revela-te. Já declaramos neste lugar o teu Espírito Santo se manifestando com curas, com milagres, com prodígios. Declaramos os anjos trazendo respostas para todos os filhos. Profetizamos o milagre de Deus. E a igreja que recebe esta palavra, digam todos amém. 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 Abençoada, dá pausa no som da música lá na mesa, tá? Tira todo o som lá na mesa. Dá um pause lá no isso. Glória a Deus, porque fica fazendo um quadro. Olha, o tema de hoje: como deve ser a nossa contribuição em graça. Diga assim: como deve ser a minha contribuição em graça? Uma pergunta: como deve ser a minha contribuição em graça? Como é que eu devo contribuir numa igreja que prega a graça de Deus? Jesus aqui em Mateus, ele faz um alerta. O versículo 20, queria que você olhasse, você que não tem uma Bíblia, compra uma Bíblia. Se você tem, olha para a sua Bíblia. No versículo 20, ele diz assim: porque vos digo que, se a vossa justiça, diga justiça, não que exceder em muito a dos escribas e os fariseus, jamais eu vou desfrutar do reino de Deus. Jamais eu verei o anjo trabalhar ao meu favor. Jamais eu verei uma colheita. Jamais eu verei prosperidade se a minha justiça não for superior. O que é ser? Porque a igreja tem que aprender tudo. A Bíblia ensina tudo. Diga assim: a Bíblia ensina tudo. Porque se você não aprender com a Bíblia, você vai aprender errado. Você vai começar a aprender lá com esses pastores que gostam de enganar o povo, gostam de fazer comércio com a igreja. Para você não ser mais enganado, Deus é tão bom que me ensina a mim para que eu ensine a você. Então, ser superior, o que é exceder? Diga assim: o que é exceder? O que é uma justiça que excede? Quem sabe, quem pode me dizer assim, o que é exceder? Ir mais além. E ser superior, não é isso? Ir além. Diga assim: ir além. Diga assim: exceder. Quer dizer, bem forte aqui, vamos lá. Exceder quer dizer ir além. Concordamos com isso? Ir além em quê? Em peso, valor, medida. Ir além do que é. O que é ir além do que é natural? Jesus estava aqui separando as duas mensagens para uma prosperidade. Primeiro ele fala da lei, ele fala assim, no 17 ele diz: eu não vim revogar, eu vim cumprir. Diga assim: Jesus veio cumprir. Ele cumpriu ou não cumpriu? Cumpriu. Diga assim: o fim da lei é Cristo. Está escrito em Romanos 10:4. Não precisa ir lá, está escrito lá. Se você não sabe, só você anotar, está escrito em Romanos 10:4. Então ele vai dizendo que ele não veio revogar, ele veio cumprir. Diga assim: ele cumpriu. E ele ensinou, diga assim: Jesus ensinou como deve ser em graça a nossa contribuição. Porque ele criticou os fariseus. Ele critica os fariseus aqui em Mateus 23. Veja aí.
Mateus 23. Mateus 23. Quando ele diz exceder, olha o que ele diz aqui em Mateus 23, 23. Ai de vós. Quem? Ele não falou lá em Mateus 5 a mesma coisa no versículo 20, ele diz, olha o que ele diz no 23. Ai de vós, o que? Escribas e fariseus, hipócritas. Por quê? Porque dais o dízimo de quê? Da hortelã, do endro, do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei. Qual era o preceito mais importante da lei? Justiça, misericórdia, fé. Devias, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Jesus está falando com os fariseus, com os judeus, com os da lei. Ele está chamando a atenção. Preste bem atenção aqui o que Jesus está dizendo. Ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo de quê, irmãos? Hortelã. Está falando aqui, dai o dízimo do 10% que recebe como salário, dinheiro? Não está escrito, né? Por que não está escrito? Por que não está escrito? Porque não era dinheiro, diz. Porque não era dinheiro. Diga, Deus nunca exigiu 10% do meu dinheiro. Sabe por que Deus nunca exigiu 10% do seu dinheiro? Eu vou lhe explicar. Você é filho de Deus? Glória a Deus. Porque tudo que você ganha é dele. Tudo que você ganha é dele. Diga assim, tudo que eu tenho é dele. Porque quando você morrer, você não vai levar nada. Vai ficar tudo aí. Então tudo que você tem, diga assim, é dele. É do meu Senhor. Foi Ele que me deu. Ele me deixou administrar. Diga assim, Ele me deixou administrar. Mas é dele. Que a terra e os céus pertencem a quem? E tudo que nela. Então ele está dizendo, hipócritas, vocês dão dízimo, hortelã, e vocês negligenciam o mais importante da lei: justiça, misericórdia e fé. Guarda isso aqui, vem em Lucas, porque nós temos que aprender a Bíblia, e a Bíblia é um contexto. A Bíblia não é um livro isolado do outro. Os livros que foram escritos, inspirados, outros que foram revelados, tudo tem um contexto, não está nada separado. Lucas 18, Lucas 18, 11 e 12. Olha o que diz aí, versículo 11. Lucas 18, 11 e 12. Você achou? Diga amém. Amém. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo. O que é orar de si para si mesmo? Sabe o que é orar de si para si mesmo? Fala assim: oh Senhor, eu jejuei 3 dias, Senhor, eu dei o dízimo, Senhor, eu fui visitar aquela velhinha, Senhor, eu fui levar comida no orfanato, Senhor. Isso é orar de si para si. O que você faz com a mão direita, você esquece que a mão esquerda fez. Então ele diz, orava de si para si desta forma. Olha como é que ele ora. Olha para a sua Bíblia. Ó Deus, te dou graças porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. 12. Eu jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho, tudo quanto possuo. Guarde, volte para o texto que nós lemos em Mateus. Você quer estudar a Bíblia, você não quer crescer na tua vida espiritual, na tua vida financeira. Um dos maiores problemas de hoje no país é
falta de recursos financeiros. E se eu não ensinar o caminho da prosperidade não é o governo. Não espere nada de governo, espere no governo de Deus. Por isso que Jesus falou: não entrarei no reino do céu, ou seja, não vai desfrutar da provisão que tem o reino de Deus. Você está no reino de Deus aqui na terra. Aqui na terra é o tipo do reino de Deus. Você não está no mundo demônio, você está no reino. Se você obedece a palavra, você já faz parte desse reino. Versículo 20. Mateus 5, 20. Você achou aí Mateus 5, 20? Glória a Deus. Olha o que ele diz aí, Mateus 5, 20. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em... Diga, a minha justiça tem que ser superior em muito. Maior do que o quê? Maior do que a justiça de quem? Dos fariseus. E que mais? Escribas. Como era a justiça dos fariseus e dos escribas? Nós lemos 2 versículos. Qual era a justiça, qual era a medida que eles usavam para semear na antiga aliança? Qual era a medida? Ele diz o quê? Senhor, eu dou o quê? Dou o dízimo de tudo. Qual era a medida que os fariseus e os escribas usavam? Diga assim, 10% de tudo. Diga assim, os fariseus, os escribas usavam a medida para a sua prosperidade, 10% de tudo. Como dizia o profeta Malaquias: trazei todo o dízimo. E a palavra dízimo quer dizer a 10ª parte de tudo que eu produzo. Isto era feito na antiga aliança. Diga assim, isto era feito na antiga aliança. Diga, os fariseus, os escribas, os legalistas, os religiosos continuam fazendo assim. Diga, Jesus falou para mim que a minha justiça tem que ser diferente da justiça dos fariseus. Olha o teu irmão e diga assim, a tua justiça tem que ser diferente. Diga assim, a tua justiça tem que exceder. Está escrito aqui em Mateus 5, 20. Olha para ele e diga, você entende isto? Você entende isto? Exceder quer dizer o que? O irmão falou lá. O que quer dizer, irmão? E além. Diga assim, então a minha justiça tem que ir além. Tem que exceder. Diga assim, isto não é um golpe do pastor. Diga, isto não é um golpe do pastor. É a Bíblia que ensina assim. Diga, o pastor não está me enganando. Ele está usando a verdade para me ensinar. Como eu amo a verdade, eu quero que a miséria desapareça da minha vida. Eu quero que a abundância acampe em minha casa. Porque há uma promessa. O mesmo Deus que foi com Abraão, Isaac e Jacó é o mesmo Deus que eu sirvo. E todos esses homens tinham uma proteção, entraram no reino dos céus. Ou seja, eles desfrutaram de uma vida próspera. Eu sei que há pessoas aqui que precisam disso, mas não depende de Deus. Diga assim, não mais depende de Deus. Como que deve ser a minha contribuição em graça? Deve ser igual ao dos escribas e dos fariseus? Olha bem para mim e diga, é igual dos escribas e dos fariseus? É igual? Você faz diferente disso? Se você fala sim, você faz não, Deus sabe. Deus sabe, eu não estou aqui para julgar ninguém, nem para colocar ninguém na cruz, pessoal. Eu estou aqui porque eu quero ver a tua vida desfrutar desse reino de Deus que está a igreja. Porque quando uma igreja está no reino,
Os anjos de Deus têm que trazer a resposta da nossa justiça, da nossa fidelidade, da nossa misericórdia, porque diz: não entrarei no reino dos céus se a minha justiça for igual. Pensa, está pensando? Mas toma as Malaquias, vai lá em Malaquias, para ver se essa justiça é para nós. Você sabe onde está Malaquias? É o último livro do Velho Testamento, é o último profeta aí, profetizou aí no Velho. Malaquias, capítulo 1. Olha o que está escrito no versículo 1. Sentença pronunciada, na minha Bíblia está assim, não sei como é que está na sua. Sentença pronunciada por quem? Pelo Senhor contra quem, igreja? Contra quem? Tem algum judeu aqui dentro? Shalom? Não temos. Diga assim: não tem judeu aqui. Então esta sentença, diga, igreja, você está aprendendo, a repetição é a forma de aprendizado, abençoado. Diga assim: esta sentença não é para mim, porque eu não sou judeu. Esta sentença foi pronunciada pelo Senhor para Israel, não para os gentios. Eu sou gentio, eu não sou judeu. Então esta sentença, eu não tenho nada a ver com ela. Olha, irmão, você não tem nada a ver com essa sentença. Está na sua Bíblia? Porque você parece que você está olhando, está lendo um fantasma, parece que é uma coisa do outro mundo. Você está olhando para a sua Bíblia, que foi escrito há mais de 6.000 anos atrás, está aqui. Sentença pronunciada pelo Senhor contra quem? Contra quem? Israel. Qual foi a sentença pronunciada contra Israel? Malaquias 3. Malaquias 3. Olha aí a sentença. 8 ao 10. Olha aqui, diz aí: roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais, e dizeis: em que te roubamos? Em que? Nos dízimos e aonde? Esta sentença foi pronunciada para quem? Para quem? Você acredita nisso? Sentença pronunciada para quem? Qual foi a sentença que foi pronunciada? Deus estava chamando o povo judeu de quê? De ladrão. Roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais, e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos de onde? Versículo 9. O que ele diz aí? Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Para quem foi essa sentença? Para Israel. Com maldição sois amaldiçoados. O que está escrito em Gálatas 3,13? Jesus na cruz levou toda maldição. Você está entendendo o que está escrito? Com maldição sois amaldiçoados. Não pode, porque Jesus levou sobre si toda. Como que alguém que morre na cruz leva a maldição pode outra vez fazer o quê? Amaldiçoar. Caiu a ficha? Há muito tempo. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais vós a nação. 10. Trazei todos, plural ou singular? Todos não, no plural, não é isso? E dízimos, é no singular ou no plural? Plural, dízimos. Aonde? A casa do tesouro, para que
E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela dos céus e não derramar sobre vós bênção sem. Para quem foi pronunciada esta sentença, igreja? Tem algum judeu aqui? Não. Volte lá para Mateus. Está uma página na frente que você pulou para Mateus 5, 20. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder, o que é exceder? Ser superior, ir além. Então, o que é exceder? Diga assim, ir além. Então, quando você servir a Deus na lei, eu sei que tem muita gente aqui que veio das igrejas da lei. Quando nós servimos a Deus na lei, nós tínhamos um tipo, uma justiça, que era baseada onde? Na lei. Qual era o nosso modelo? Malaquias. Não era o nosso modelo? Não era assim que nós fazíamos quando... Como que eu vou prosperar, pastor? Ó, trazei o dízimo a casa do tesouro e Deus vai abrir o esteleiro para a tua vida. Este foi os ensinamentos que nós tivemos antes de conhecermos a graça de Deus em Cristo. Diga assim, antes de conhecermos a graça de Deus em Cristo. Pastor, então como é que eu devo contribuir? Porque na lei era a 10ª parte, porque Malaquias profetizou sentença de Deus. E como deve ser então agora que eu estou na graça? Porque quando eu estava lá naquela igreja, naquela outra, que eu passei um ano, depois passei 5 na outra, eu fazia assim. Como deve ser agora a minha contribuição? Eu não posso te dizer, mas eu te digo como a Bíblia diz como deve ser. Primeiro, diga assim, primeiro, tem que exceder. Então, pessoal, preste bem atenção quando você... Porque eu acho engraçado, as pessoas, quando ouviram eu falar sobre isso, 99% não entendeu nada. Porque eles fazem assim, quando entram membros novos na igreja, a primeira coisa que fazem um vídeo é falar, essa igreja não dá dízimo. O primeiro papo que sai da boca de um irmão para o outro é esse. Ou visita alguém e fala, a minha igreja não dá dízimo. Irmãos, não dá dízimo quer dizer, eu tenho que dar o quê? Muito mais. Então se você quer acalmar o coração de alguém que está chegando, não diga para essa pessoa que essa igreja não dá dízimo. Por quê? Porque quando ela entender que ela tem que fazer além, eu estou dizendo que tem que fazer além? Não, por favor, porque depois ela fala, o pastor catou não sei o quê. Diga assim, está na Bíblia. Diga, Jesus falou que a minha justiça tem que fazer o quê? E o irmão falou ali atrás que exceder quer dizer o quê? Ser superior. Está gravando. A voz de cada um que está dizendo, está gravando. Então, quando eu me deparo com a justiça dos judeus, dos fariseus, dos escribas, quando eu deparo com uma outra justiça, por isso que a Bíblia diz, que Jesus falou assim, vocês dão dia do coentro e comida da hortelã, mas vocês negligenciaram a justiça maior. Diga assim, há um mistério agora. Diga, há um segredo de uma prosperidade e graça. Diga assim, Deus me convida. Diga, Ele está me convidando para ser superior aos escribas e aos fariseus. Porque se eu fui igual ou inferior, eu não entrarei aonde? Não é ir para o céu, pessoal. Você não vai para o céu porque você dá semente para a obra de Deus. Você vai para o céu porque se você for de lá, você vai para lá. Mas se você não for de lá, você não vai para lá. Você não vai para o céu porque você dá tudo do teu salário. Você vai para o céu porque você é uma ovelha de Jesus. Quando se diz entrareis no reino, ou seja, é você ver o anjo que está acampado ao nosso redor
trabalhando em favor da nossa prosperidade. E prosperidade não tem nada a ver de se matar de trabalhar. Vou dizer, prosperidade de Deus não tem nada a ver em se matar de trabalhar. Quem se mata de trabalhar porque não crê na prosperidade de Deus. Estou trabalhando, irmãos, você está sendo crente. Você tem que trabalhar os horários, você tem que trabalhar e servir a Deus e louvar.